Ela está em tudo que a gente consome. A inflação afeta o preço dos combustíveis, dos transportes públicos, do aluguel, impacta nas contas no supermercado, do restaurante. Quando há uma disparada de preços, o dinheiro que você tem passa a valer menos. E isso tem um reflexo em todo o ciclo da economia. É por isso que as expectativas para a inflação são tão importantes, na medida em que elas influenciam as decisões no dia a dia e no âmbito econômico. E é por isso que, para combater as incertezas e aumentar a confiança na economia e dar mais previsibilidade para todos, o Brasil adotou em 1999 o sistema de metas da inflação. As metas são definidas com até 3 anos de antecedência, usando como referência o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é o indicador oficial da inflação no país. Em 2020, por exemplo, foi fixada a meta de inflação para o nosso ano de 2023 de 3,25. O sistema também prevê uma margem de tolerância para cima ou para baixo, que atualmente hoje é de 1,5%. Ou seja, a meta ela pode ser considerada cumprida se o encerramento de 2023 for uma inflação de até 4,75. Quem decide a meta é o Conselho Monetário Nacional, que se reúne pela primeira vez sobre o novo governo na próxima quinta-feira, agora dia 16. Ele é formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas o que isso significa? Uma vez que a meta é definida, cabe ao Banco Central tomar as ações para que ela seja cumprida. O principal mecanismo que ele tem em mãos para assegurar a alta dos preços na economia é por meio da taxa básica de juros, a Selic. Se é preciso baixar a inflação, o Banco Central sobe a Selic, já que os juros mais altos deixam o crédito mais caro. Empresas tomam menos empréstimo, menos dinheiro circula na economia, assim os preços tendem a cair. Por outro lado, se a Selic permanecer alta por muito tempo, pode levar a uma desaceleração da atividade econômica, motivo pelo qual o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne a cada 45 dias para reajustar a Selic, de acordo com as expectativas para a inflação no futuro próximo. Como nós sabemos, hoje a nossa taxa de juros é de 13,75, o maior patamar nos últimos 6 anos. E a expectativa dos agentes de mercado, que foram consultados pelo Boletim Focus, é que, mesmo com juros tão altos, a inflação termine 2023 acima da meta, na casa de 5,79. Por isso, esse ajuste na taxa básica de juros para diminuir a inflação, mas também permitir que a economia brasileira cresça, é um dos principais desafios que o Brasil tem pela frente em 2023. Para aumentar esse desafio, nós temos as críticas frequentes de Lula ao atual patamar de juros no país, consequentemente a autonomia do Banco Central, a ponto inclusive de colocar em xeque o futuro da própria meta de inflação. Por esse motivo, a reunião do CMN dessa semana está sendo tão aguardada. A boa notícia é que, ao menos enquanto uma meta mais alta para 2023, ela não deve ser discutida. Segundo o Haddad, o debate sobre as metas deve ficar para depois do anúncio da nova âncora fiscal, que está prevista para abril. Uma decisão sensata, afinal, o simples aumento da meta não garante que os juros vão começar a cair. Para que a Selic caia de forma sustentável, é preciso que o governo reduza os gastos e passe a gerar fontes de renda para a redução da dívida pública. O problema é Lula conseguir conciliar isso com as promessas feitas de campanha. Medidas que estão no radar, como o aumento da faixa de isenção de imposto de renda e o reajuste salarial dos servidores públicos, por exemplo, vão na direção contrária do que manda a cartilha do ajuste fiscal. Perceba que nós não estamos fazendo juízo de valor sobre essas e outras medidas. Na nossa opinião, a questão social ela precisa ser levada em consideração pelos formuladores de política monetária. Isso aqui é deixar claro e evidente o tamanho do desafio que nós temos adiante e como as ações de hoje podem determinar o rumo dos seus gastos e investimentos mais à frente.